Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Desmistificando Injeções Eletrônicas. Nesse quadro aqui a gente fala sobre os principais mitos e os tópicos mais controversos e duvidosos de injeções eletrônicas programáveis. Eu sou o Roberto Rodrigues. Sou o Guilherme Blatt. E o episódio de hoje é... Roda fônica. Cara, primeira pergunta. Por que a roda fônica tem uma falha? Perfeito. A roda fônica ela tem uma falha porque quando a gente está falando de um motor 4 tempos, esse é o principal ponto. A falha ajuda na identificação de uma referência para o ponto morto superior do cilindro 1. Isso para te responder a pergunta na lata. Certo. Vamos entrar mais em detalhes sobre isso, tá? A roda fônica que você está falando é uma roda fônica de virabrequim do motor, certo? Isso. Então ela é utilizada para medição de rotação. Então eu vou dar um exemplo aqui. No motor ciclo Otto, a gente tem 4 tempos, certo? Então isso aqui já tem bastante conteúdo disso, mas é admissão, compressão, combustão e exaustão, perfeito? Esses 4 tempos, eles estão dentro de 2 voltas do virabrequim, certo? Então o que acontece? Toda a parte vamos falar de ignição, certo? Se a gente olhar um cilindro em 2 voltas do virabrequim, a gente vai ter um evento de ignição, perfeito? Então eu vou fazer um desenho aqui representando esse ciclo motor. Então uma volta, que seria bem aqui no meio, a gente está falando de 360 graus do virabrequim, certo? Então uma volta inteira. E aqui seria 720 graus. Então aqui dentro a gente tem um ciclo motor, os 4 tempos de todos os cilindros, certo. Perfeito? Então, para que serve a falha? A falha é uma maneira da injeção eletrônica, da ECU, saber onde ela está. Então, o que acontece? Vamos supor que eu vá desenhar aqui vou desenhar alguns dentes, tá? Vamos supor que essa roda fônica tenha, para simplificar o nosso desenho aqui, é uma roda fônica 4-1, certo? Ou seja, ela tem 3 dentes. Então, só para explicar essa nomenclatura aqui, perfeito. Quando você vê uma roda 60-2, etc., o primeiro número seria quantos dentes ela teria se não tivesse a falha, nesse segundo número são números de dentes removidos. Perfeito. Fazendo um desenho rápido aqui, se a gente fosse ter uma roda fônica de 4 dentes, a gente teria aproximadamente isso aqui. Não sou muito bom com desenhos, mas dá para a galera entender aí, certo? Então, na roda fônica teria 4 dentes, uma roda fônica 4-1, um dos dentes você não teria, certo? Sim. Então, você tem efetivamente 3 dentes. Ah, mas por que não fala uma roda fônica de 3 dentes? Porque você poderia ter uma roda fônica 4-2, por exemplo. Esse primeiro número aqui vai definir a distância angular entre os dentes, o ângulo entre eles. Então, se você pegar 360 graus e dividir pelo primeiro número aqui, 4, você vai ter 90 graus, que é exatamente a distância angular entre os dentes. Então, é com isso que a ECU sabe quantos graus o motor girou de um dente para o outro. Exatamente. Então, assim, antes de mostrar aqui, vamos terminar de falar da falha, certo? Depois a gente entra na parte da medição da rotação. Então, voltando para esse exemplo 4-1, eu vou fazer 4 dentes aqui, vou desenhar 4 dentes, tá? Na verdade, 3. Então, digamos que um dente seria aqui, um outro dente seria aproximadamente aqui, um outro dente seria aproximadamente aqui. Vou fazer um pontilhado. E o quarto dente seria aqui, mas não existe. Tá? O quarto dente não existe. Estou falando de uma 4-1. Por que tem? E daí depois a gente teria outro dente aqui, né, que seria esse de novo e assim por diante.
Essa falha aqui, que nem eu falei, quando a ECU chega na falha, ela faz o seguinte: em primeiro lugar, ela identifica a falha. Porque ela sabe assim, eu tô com uma roda fônica que teria 4 dentes, na verdade só tem 3. Então, ela conta o tempo entre os dentes, certo? Então, ela está esperando, de um dente para o outro foi tanto, de um dente para o outro deu tanto tempo. Esse tempo vai variando, né? A roda fônica está girando e ela gira, o motor não gira numa velocidade constante, ele está sempre acelerando e desacelerando. Então, de uma maneira rápida, antes de eu explicar melhor em detalhes, a injeção ela identifica essa falha. Quando ela acha, aqui é a falha da roda fônica, ela olha para uma configuração que é a do dente do PMS, que você configura lá quantos graus ou quantos dentes, depende da injeção que você está falando, mas você fala, depois da falha, depois de quantos graus eu tenho exatamente o meu PMS do cilindro 1. Para quem não está acostumado, PMS é o ponto morto superior. Então, só para dar um exemplo, vamos supor que eu falo para a injeção que o meu dente, vamos falar dente mesmo, vai? Que meu dente ou a distância angular do PMS é 40 graus. Vou dar um exemplo aqui. O que isso significa? Quando ela achar a falha, ela fala, tô na falha, então daqui 40 graus eu vou ter o meu PMS do cilindro 1. Por que isso é importante? Porque todos os cálculos, a grande maioria dos cálculos de injeção e combustível são cálculos com base em graus de virabrequim. Quando você fala, estou usando 20 graus e ponto, o que significa isso? 20 graus antes do ponto morto superior daquele cilindro, você tem a centelha. Então a ECU precisa ter essa referência de onde ela está naquele ciclo motor. Então, se não tivesse a falha, a ECU iria saber apenas qual que é a velocidade do motor, mas não iria saber em qual posição do ciclo ela estaria. Então ela não saberia quando injetar, quando fazer ignição, esse tipo de coisa. Você está quase certo. Isso é algo que confunde bastante. Existem rodafônicas de virabrequim que não tem falha. Existe. Vou dar um exemplo. Honda CBR 600RR, CBR 1000RR, a roda fônica tem 12 dentes. A falha, ela não deixa claro aonde ela está no ciclo. Ela deixa claro onde está na volta. Certo. E isso é um grande detalhe. Por quê? Porque você dá uma volta aqui, você vai ver uma falha, na outra volta você vai ver outra falha, e a gente vai estar em posições diferentes no ciclo. Perfeito? Então, assim, a rodafônica, a falha da rodafônica, ela serve para ela ter uma referência da onde ela está na volta. Então, sempre que passa na falha, uma injeção faz o quê? Ela faz uma conferência de números de dentes esperado. Então, nesse caso, ela passou na falha, ela conta 1, 2, 3 dentes. Chegou a falha? Chegou a falha. Então, deu tudo ok nessa volta. 1, 2, 3. Se fosse, vamos dar um exemplo mais real. Uma roda fônica 60 menos 2. Ela achou a falha, ela conta dente 1, 2, 3, pá. Chegou no 58, ela fala, chegou. Agora tem que ver a falha. Viu a falha? Viu. Ok. Certo? Algumas falhas de sensor de rotação envolvem quando a ECU faz toda essa conta e não fecha a conta. Ela fala, peraí, eu tô com uma roda fônica 60 menos 2. Então eu tenho que contar 58 dentes. Eu cheguei na falha e contei 57. Qual que é o problema disso? A injeção eletrônica não sabe onde ela está. Ou 6 graus foram perdidos ali. Então, a falha ajuda a achar a posição na volta. No ciclo, por isso que existe o sinal de fase. Sim. Então, o sinal de fase, ele é normalmente um dente que, como ele está no comando, esse dente vai aparecer uma vez em cada volta do comando, e uma volta no comando são 2 voltas no virabrequim. Então, quando você tem um dente de fase, ele aparece uma vez só no ciclo.
Certo. Perfeito? E daí ela sabe, porque a injeção vai falar assim, olha, tem duas maneiras. Uma, você faz a referência do seu ponto morto superior em função desse dente. Então você fala, ó, enxerguei o dente da fase. Daqui 200 graus, por exemplo, é o ponto morto superior do cilindro 1 em compressão. Então você sabe que é o momento da centelha, por exemplo. Certo. Certo? E deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo com um sensor de fase, por que é importante que sua roda fônica possua uma falha? É importante por conta de... Posso dar dois motivos. O primeiro é o seguinte. Existem condições que você não precisa ter a fase. Se você está trabalhando semi-sequencial, se você tem injeção, se você está usando um distribuidor para ignição, mandatoriamente você não precisa saber se você está em compressão ou finalizando a exaustão. Agora, se você está sequencial e precisa... se você está sequencial, tem falha, por que se você tem a fase, por que você tem a falha, certo? Então, a Honda, por exemplo, que nem eu falei, moto Honda não tem dente faltante, certo? Por que você teria fase? Para você conseguir fazer essa conferência. A toda volta a ICU consegue conferir se o número de dentes está certo. Imagina que, por exemplo, você não tem a falha e ela conta 12, você está numa roda fônica 12 dentes. E ela conta 12 dentes. Como ela sabe que o 13º é realmente o 13º? Pode ser que ela perdeu um dente. Sim. Então fica mais fácil da injeção fazer essa verificação. E além disso, o que tem uma estratégia muito legal que as injeções usam, que é a seguinte. A fase, depois que você vira ranking, certo? Sim. Sincronizou o motor, ou seja, a injeção validou todas as medições dos sinais de rotação, achou a fase, tá tudo ok. A partir do momento que ela sincroniza e tá tudo certo, se você tem a falha na roda fônica do virabrequim, você não precisa olhar para a fase mais. Então, várias vezes já aconteceu comigo, principalmente durante o desenvolvimento dos sincronismos, quando eu trabalhava na ProTune, de um sincronismo tá funcionando ok. Para quem não sabe, o que é sincronismo? É quando a injeção eletrônica, quando os fabricantes de injeção eletrônica estão desenvolvendo toda a estratégia de medição de rotação e fase para aquele motor. É uma parte complexa e de fundamental importância, porque se você tiver um erro ali, tudo vai estar errado. Já aconteceu comigo de o motor sincroniza tudo perfeito a 1000 RPM, 2000 e de repente, por algum motivo, a 7000 RPM você tem um problema na medição da fase, certo? Qual a estratégia que se usa comumente? Sincronizou o motor, depois de uma rotação que você determina, você pode esquecer o sensor de fase, certo? E na Motec dá para você configurar isso, e eu sempre coloco ali numa rotação de 2, 3 mil RPM, que é uma rotação que nem usa na pista. Por quê? Porque daí eu sei que eu não dependo do sensor de fase. Inclusive, se você tirar o sensor de fase fora, desligar, der um pau, o motor continua funcionando. É lógico que se o motor desligar, ele não consegue sincronizar mais, ele não vai pegar depois. Mas é uma maneira de você aumentar a robustez. Então, a falha é importante por causa disso. Certo. E uma outra pergunta. O que define e o que afeta o número de dentes da roda fônica? Perfeito. O número de dentes da roda fônica, para você encontrar o número ideal, é um balanço. Teoricamente, assim, por que eu faria uma roda fônica 4-1 ou uma 60-2? Qual que seria a vantagem? Para a gente responder isso, a gente tem que entender como que a roda fônica mede a rotação. Na verdade, como a ICU mede a rotação baseado
nessa leitura da roda fônica. A ECU faz o seguinte, de maneira bem simplista, tá? Isso é um negócio um pouco mais complexo. Ela conta o tempo entre os dentes. Então ela fala, opa, achei um dente. Ela tem uma base de tempo muito precisa. E quando ela fala, opa, achei outro dente, ela sabe exatamente o tempo entre eles. Além do tempo, ela sabe isso aqui. A distância angular entre os dentes. Então ela consegue calcular a rotação do motor. Só que, então você vai perguntar, putz, uma roda fônica 4 dentes, eu consigo medir rotação? Consegue. Só que vamos avaliar a precisão da medição. É a mesma coisa. Eu consigo com uma régua de 30 centímetros medir o comprimento aqui dessa sala? Consegue, mas e a precisão disso? Você vai errar, né? O que acontece? Entre esses dois dentes, o motor acelera e desacelera. Ele pode estar acelerando como ele pode estar desacelerando. Então, a rotação não é constante. Por isso que é importante você ter o maior número de dentes possível de uma roda fônica. Então, quando você parte para 60 dentes, quando você tem uma roda fônica 60 menos 2, vamos fazer essa conta de novo. 360 graus de uma volta dividido por 60 dentes, você tem que a cada 6 graus de virabrequim você tem um dente. Aqui era 90. Então veja bem, é 15 vezes a mais. Então, a rotação vai ser constante em 6 graus? Não. Só que o erro na medição é muito menor. Sim. Então você tem uma precisão maior quando você aumenta o número de dentes. Então, basicamente, nesse caso, a sua rotação vai atualizar o valor dela a cada 90 graus e aqui ela vai atualizar a cada 6 graus. Então, ela vai atualizar muito mais vezes por segundo. Exatamente. Vai ter uma frequência de aquisição maior. Exatamente. Aqui, a cada 6 graus, ela calcula a rotação. E só relembrando, por que é importante ter uma frequência de aquisição maior da rotação? Porque é o seguinte, 90 graus, pensa comigo, se a gente está falando aqui, vamos supor que a ignição era para acontecer bem aqui, ó, a 45 graus, certo? Só que se você não tem um dente aqui, você vai aqui nesse meio aqui a gente não tem dente nenhum. Sim. Quando você vai colocar o ângulo de ignição aqui, você vai estar usando a rotação dos últimos 2 dentes. E vai assumir que ela se mantém. E você assume que ela se mantém. Então você fala, olha, pelo meu cálculo passado, o meu motor estava a 5.000 RPM. Então, daí a ECU faz todas as contas adotando a hipótese de que o motor está a 5.000. Só que a gente tem que entender que a ECU ela sempre está fazendo um cálculo baseado nos últimos 2 dentes. Então, com poucos dentes, você tem uma precisão baixa. Se o cara fosse medir com uma pistola de ponto, quando você tem menos dentes, você tem mais chance do seu ponto variar. Entendi. E isso não é culpa da injeção. Isso é uma limitação por conta da roda fônica. As rodas fônicas mais antigas, elas tinham um dente por cilindro. Por quê? Porque você tinha limitações no processamento. Não adiantava você querer colocar 60 dentes, que a ECU não dava conta. Então, conforme a eletrônica foi evoluindo, a galera foi aumentando até chegar num valor ali que você tem uma precisão muito aceitável. Ressalto, essa precisão não está atrelado só com o número de dentes, está atrelado com as características do motor. Eventualmente, por que tem fabricantes que tem a Subaru, por exemplo, tem umas rodas fônicas muito loucas lá que tem mais de 60 dentes? É porque provavelmente os engenheiros da fábrica viram, olha, a precisão que a gente quer não está legal com 60 graus por conta daquele motor. Talvez ele tenha uma inércia menor, ele acelere ou desacelere muito entre 2 dentes. Certo? Então, por isso que é bom você usar muitos dentes. Qual que é o ponto? Então por que eu não faço uma roda fônica de 1.000 dentes? Você tem o seguinte detalhe, ó. Vou fazer um desenho aqui.
O número de dentes, ele tem até uma equaçãozinha, mas não vou entrar nesses detalhes. Você tem que ter a noção do seguinte. Eu vou desenhar o sensor aqui de rotação, tá? E existe um negócio no sensor que chama-se polo. A última folha. Estamos na última folha. Que é exatamente aonde vai medir esse sinal de rotação. Se você fizer um dente muito pequeno a ponto de ele ser menor que o polo, você não vai ter medição nenhuma ali. Você vai atrapalhar o sinal. Porque imagina, você tem uma roda fônica, você tem tantos dentes que os dentes são assim, ó. Você não vai conseguir aqui. Aqui eu tenho quase 3 dentes dentro do polo. Então, tem uma relação ótima entre o tamanho do polo e o tamanho do dente, para você garantir que a sua medição seja correta. E outra, o que afeta o número de dentes também? O diâmetro da roda fônica, né? Então imagina, se você tiver uma roda fônica desse tamanho, você consegue colocar vários dentes aqui. Se tem uma roda fônica desse tamanho, o número de dentes vai ser bem menor. Então é um compromisso, certo? Esse esquema de número de dentes é mais importante, não é que é mais importante, mas acontece da gente fazer esses cálculos quando a gente vai projetar uma roda fônica de velocidade de roda. Então, muita gente acha, roda fônica é para medir rotação do motor. Não, roda fônica não existe só em aplicação automotiva, é um item de medição de rotação, velocidade angular, de diversas coisas. Uma maneira muito eficiente e simples de medir velocidade angular. Exatamente. O sensor Hall indutivo é barato, enfim. Agora, você tem roda fônica para medir velocidade da roda, que se a gente for levar ao pé da letra, o que ela mede é rotação da roda, e daí a injeção olha o perímetro do pneu e calcula a velocidade. E tem também os casos mais diferentes, rotação de turbo, por exemplo. Então você vai ter uma roda fônica, ou às vezes pega mesmo pelo próprio rotor, pelas pontinhas do rotor do compressor se mede. Então, nesses casos que você vai projetar uma roda fônica, você tem que levar isso aqui em consideração. Certo? Eu preciso medir a velocidade de roda desse carro. Não tem, carro de corrida normal, não tem uma roda fônica ali. Você tem que desenhar. Então, como você faz? Vê o diâmetro máximo que você pode colocar lá e daí você faz essa relação entre o tamanho do polo do seu sensor e o tamanho do dente. E que outras diferenças tem entre uma roda fônica de motor e, por exemplo, uma para medir a velocidade da roda? Boa. Quando você está a roda fônica de velocidade de roda, você não está preocupado com ter nenhuma referência sobre nada. Na roda fônica do motor, você está preocupado em saber aonde está o PMS do cilindro 1. Nessa roda fônica aqui de velocidade de roda, você só quer medir rotação. Certo. Então, aqui você não tem falha. Você não pode ter falha, porque senão o cálculo vai ser errado. Por quê? Aqui ela só vai medir tempo entre os dentes. Então, uma roda fônica de velocidade de roda, normalmente não se tem falha nenhuma. Então, esse é um ponto muito importante. Mas o principal que a galera precisa entender, o que eu passo assim de dica? Porque eu já sofri muito com medição de rotação e problemas. Se o seu carro, se o seu motor já tem a roda fônica original, não troque, deixa do jeito que está lá. Porque já foi projetado, você já tem um número de dentes legal. Tem uma outra variável que é mais complexo de explicar, mas a posição da falha em relação ao ciclo do motor é muito importante. Tá? Isso aqui eu poderia ficar falando 2 horas, mas só para dar uma palhinha pro pessoal para te explicar. Pensa comigo, o motor está acelerando e desacelerando na mesma volta. Sim. Certo? O que eu falei que a ECU faz? Ela conta tempo entre dentes, certo? Vou aproveitar esse desenho. Vamos supor que aqui seria uma falha e aqui seria um dente, certo? Então ela conta o tempo entre esses dentes, contou aqui, contou aqui, contou aqui, contou aqui. E uma das configurações internas
da injeção eletrônica é uma tolerância entre os tempos do dente. Vou dar um exemplo só para a gente colocar números. Vamos supor que ela contou 10 milissegundos aqui, e ela contou 8 milissegundos aqui, e aqui deu 30 milissegundos. Opa, tem algo errado, né? Então, a ICU ela tem uma tolerância. Ela fala, ó, para esse motor, para essa configuração, um tempo válido é entre 7 e 14, por exemplo. Certo? Agora, o que acontece? Ela vai esperar o dobro aqui. E daí ela vai falar, ó, quando der o dobro de 7 e 14 ali assim, ó, a gente vai estar na falha. Mas eu falei que o motor está acelerando e desacelerando. E se o cara vai lá, isso eu falo, já aconteceu comigo. Ah, o motor não tem roda fônica, daqui que eu projetei não sei o que, mandei para o CAD, a galera desenhou, montamos no motor, falhava. Por quê? Porque eu coloquei essa falha aqui numa posição não legal. Seria uma posição de desaceleração. Seria uma posição de aceleração. De aceleração. Porque ele acelerava aqui e a aceleração era tão grande que o tempo aqui ficava parecido com o tempo entre dois dentes. Então, uma dica para a galera, se você for projetar uma roda fônica para colocar no motor lá, não é um negócio simples. Você precisa colocar isso aqui basicamente no momento de menor variação de rotação angular, certo? O problema é grave se é em aceleração, mas em desaceleração você pode ter esse problema também, principalmente em motores com baixa inércia, né? Porque daí favorece essas acelerações e desaceleração. E o momento crítico é na partida, cara, no start. Sim. Porque é no momento que você tem mais essa aceleração e desaceleração. Isso que eu ia comentar. Eu já trabalhei uma vez com um motor de moto e tive justamente esse problema apenas nas partidas. Durante a partida ele não conseguia fazer o sincronismo. Ele apresentava dois erros. Um deles é que o gap não estava sendo achado e o outro é que tinha uma falha de dente. E era só em partida. Então, basicamente, o que estava acontecendo, ele estava fazendo a leitura do gap, só que a relação entre o tempo do gap e o tempo dos outros dentes não estava alta o suficiente. Ou seja, ele não sabia que aquilo era o gap, mas ainda assim estava mais alto do que o esperado para um dente normal. Então ele basicamente ficava no meio termo entre ser um dente normal e ser o gap, a falha. Então ele simplesmente dava esses erros e não conseguia fazer o sincronismo. E isso acontecia mais com motor frio ou quente? Cara, acho que o maior fator, na verdade, era com a bateria fraca. Por quê? Porque daí o motor de partida não consegue ser constante. Ele vai acabar oscilando muito a velocidade. O jeito mais fácil da galera entender por que no start isso é mais crítico é só lembrar como vira um motor de arranque com a bateria fraca. Então, o que é? Ele está desacelerando. Claro que não era tão exagerado no caso, mas já era o suficiente para dar esse problema. Exatamente. Então, o que a gente teve que fazer foi mudar a configuração da ECU, diminuir o fator que ele multiplica o tempo normal para considerar o gap. Ou seja, por exemplo, o valor original era 1.75. Então ele pegava esse período de base que ele tinha, multiplicava por 1.75, e se fosse maior que esse valor, ele achava que era o gap. A gente teve que diminuir esse valor para ele ser mais tolerável em quando achar a falha ou não. Show de bola. Aí o cara pode ouvir isso e falar, então vou sempre deixar um valor pequeno nisso. Vai se ferrar, porque aqui também ele desacelera. Então, se você diminuir muito isso, pode ser que ele pegue uma região lenta aqui e ele fale, opa, a falha é aqui e não é a falha. Então, assim, roda fônica é algo complexo, principalmente quando você não está usando a original. Então, por isso que eu falo, porque também tem outra variável. Além da posição aqui da roda fônica, tem a distância do sensor. A distância, a posição. Vou falar algumas coisas.
Cara, muita gente não sabe, mas o sensor Hall, ele tem uma posição correta. Se você colocar assim, ele funciona. Se você virar 90 graus, ele não funciona. Então, se está original, deixa assim, não mexe. Preciso colocar uma roda fônica que não tem, porque meu motor não tem. Tome cuidado aonde você vai colocar a falha, o número de dentes, certo? A distância do sensor, tem que ter uma regulagem do sensor e também a angulação aqui do sensor. Basicamente, você vai ter que fazer um estudo muito a fundo para saber todos esses detalhes. E ainda assim, provavelmente, vai encontrar problemas. Exatamente. Eu tive um problema disso aqui, foi quando a gente foi fazer a gente colocou no dinamômetro um motor Nissan aspirado V6, eu não me lembro, mas acho que era 4 litros. Motor muito legal de um protótipo do Sul, feito pelo Jorge Martinevski, engenheiro altamente competente, aprendi muito com ele. E a gente no Dinamão teve esse problema e a gente teve que rever a posição aqui da falha. E tem um outro segredo que eu vou contar pra galera aqui no final. Às vezes, dependendo do motor, um dente faltante não dá conta. Então você tem que colocar 2 ou até 3. Se você for ver bem, a Yamaha, se eu não me engano, tem rodas fônicas que vêm de fábrica e daí a roda fônica é 12 menos 3. Então, lógico que você perde um pouco de precisão aqui nesses 3 dentes faltantes, mas era o que eles tinham, a saída que eles tinham para... seria uma possível solução desse problema caso você não conseguisse configurar esse valor que eu falei, né? Caso ele não conseguisse identificar a roda fônica, poderia-se tirar um dos dentes, alterar a configuração da ECU e assim teria uma margem mais tolerável para identificar a falha, no custo de que iria perder um pouco de precisão no cálculo da rotação. Durante a falha. Sim. Durante a falha. E assim, naquele caso, a gente tinha a possibilidade de mexer no firmware da ECU e a gente fez todos os testes possíveis com esse multiplicador e a gente chegou à conclusão, olha, para esse motor isso não é suficiente, a gente vai precisar tirar mais 2 dentes. Certo. Então, assim, acho que o chave desse vídeo aqui é a pessoa realmente entender, explicar para a galera como que a roda fônica mede de fato a rotação, né, contando os tempos entre dentes, e que esses detalhes são de fundamental importância. Lógico, tem assim um mundo aí. Uma vez a gente fez uma live de quase 3 horas falando só do sinal desse sensor aqui de rotação, que pode ser indutivo ou Hall, tem vários aspectos físicos importantes, principalmente se for um sensor indutivo, como que você determina a borda certa, tudo isso afeta. A borda está relacionado também com como você liga o sensor indutivo. Então é um assunto mais extenso, mas ele é de fundamental importância, porque a medição da rotação e o sincronismo do motor é a medição básica para uma injeção eletrônica funcionar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Manda bala. Eu ouvi falar que carros mais modernos possuem mais de um dente na fase. Sim. Por que isso? Essa é uma pergunta complexa. Mas assim, talvez existam mais motivos. Eu vou comentar de 2. Primeiro motivo é o seguinte. Praticamente tudo, todo o desenvolvimento de injeção eletrônica desde o início nas montadoras foi por conta de lei de emissões, certo? E um momento ali muito crítico em emissões, para a gente não estender tanto o vídeo, é o momento da partida. Então tem diversos motivos por quais as montadoras trabalham para você minimizar ao máximo o tempo de partida. O primeiro foi por conta de emissões. Mais recente foi a evolução dos motores com a tecnologia Start-Stop. Então, quando o cara pega um carro que tem Start-Stop, para no sinal, ele desliga o motor. Quando ele liga, cara, é uma partida muito rápida. Por quê? O motor já está sincronizado. Certo? O motor já está sincronizado. Ele
desliga o motor, mas ele guarda onde que ele parou no ciclo. Quando você tem mais de um dente na fase, os dentes não são igualmente espaçados. Tem esse detalhe. Então, se eu fosse desenhar uma roda fônica aqui, ela poderia ser mais ou menos assim, ó, uma roda fônica de 4 dentes. Tá? Não é completamente espaçado. Por quê? Porque a montadora ou quem está desenvolvendo esse tipo de calibração, quando você olha o sinal da rotação, vários dentes aqui, né? E o sinal da fase, você consegue, por exemplo, com dentes não espaçados, com que a ICU saiba onde ela está no ciclo motor sem precisar dar 2 voltas. Voltando, se a gente tem um sinal de rotação aqui e só um de fase, ela vai precisar achar a fase para depois falar, eu sei aonde eu tô, certo? Então, e se a fase estiver aqui? Ela tem vai que dar 2 voltas só para sincronizar e depois que vai realmente começar a dar partida. Exatamente. Depois de 2 voltas que ela valida a medição de rotação, injeta combustível e ignição, vai levar mais um tempo para pegar. Então, quando você tem mais de um dente aqui, o cara programa de fato, olha, quando eu encontrar 2 dentinhos seguidos aqui e tantos dentes embaixo, eu já sei onde eu estou no ciclo. Ou quando levar 2 dentes e eu estou no outro, eu já tenho uma outra condição de ciclo. Então, assim, você consegue se achar mais rápido. Basicamente, identificar cada seção dessa roda fônica individualmente. Então, com isso, você consegue fazer o sincronismo, por exemplo, com apenas 1/4 de volta, um exemplo. Exatamente. Então, aquela configuração de dente de PMS, você tem mais de uma durante o ciclo. E isso é muito legal. E tem uma outra vantagem também que eu acabei de me lembrar, que assim, tem vários motivos por você ter mais de um dente. Um outro motivo é quando você tem comando variável. Quando você tem um comando continuamente variável, você precisa ter uma precisão maior no seu controle. Você tendo mais de um dente aqui, você tem uma precisão melhor no seu controle. Certo. Então, tem muitas injeções eletrônicas que você vai usar, você pega um motor mais moderno e daí o fabricante não dá conta de fazer o sincronismo com mais um dente. Daí a galera pede para tirar os dentes e ficar com um dente só. Então, eu sempre parto da seguinte filosofia: seja humilde. Se o fabricante, que investe milhões para desenvolver aquele projeto, que tem 300 engenheiros envolvidos, fez com 4 dentes aqui, não é porque ele é louco, tem algum motivo. Então, a nossa filosofia sempre use o original. Cara, já funciona, tem milhões de carros andando por aí. Isso que é legal da Motec. Tem muito sincronismo. E todos os sincronismos que a Motec faz é baseado tanto na roda fônica original como na roda fônica do comando. Mas se eu precisei mudar, não tem problema, é extremamente configurável. Mas tenha em mente, use o original, seja humilde e entenda que, se a montadora usa assim, com certeza tem um bom motivo, que às vezes a gente nem sabe e é por causa daquilo que está funcionando. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual que é a diferença entre um dente faltando e um dente adicional? Olha, eu já, de cabeça que eu me lembre, eu só vi até agora as rodas fônicas do Honda K20, K24, que tem um dente adicional. Então, ao invés de ele ter uma falha, ele coloca um dente a mais. No caso do Honda, é 12 mais 1. Então, o que é esse mais 1? Vamos pegar aqui mesmo. Ao invés de ter uma falha aqui, ele continua aqui e ele coloca um dente aqui. Então, como ele coloca esse dente bem no meio aqui, é basicamente o seguinte. Eu enxergo assim, tá? Para aquele motor, fica mais preciso o sincronismo com um dente adicional, porque ele não, se tivesse essa falha, ele iria acelerar muito aqui, certo? Então é uma maneira com que os fabricantes fazem para aumentar a precisão
do sincronismo durante a falha. O que eles fazem? Eles eliminam a falha e colocam um dente adicional. Certo? Então, mas é para aumentar a precisão para aquele motor específico. Não estou falando que uma roda fônica 12+1 é sempre mais precisa que uma 12-1, apesar de ser meio óbvio isso, às vezes não dá tanta diferença prática, mas o princípio é o mesmo. Ela acha esse dente, ao invés de ela achar falha, ela acha um dente adicional. Mas essa estratégia não iria funcionar muito bem, por exemplo, para uma roda com 60 dentes. Acabaria ficando um pouco mais difícil. Então, provavelmente não. Provavelmente não, porque daí você tem pouco... Você já tem 6 graus entre os dentes, você vai colocar só 3. Você tem que ver. Tudo, para cada projeto é um projeto, sim. Eu disse provavelmente não, mas assim, se a ECU consegue identificar bem aquele dente adicional, talvez vai ser melhor na teoria. Só que como você tem só 6 graus entre os dentes, qual que vai ser seu erro, né? Então, sim. Talvez não seja válido. Relembrando que montadoras é muito importante, como o número de carros é enorme, custo é muito importante. Então, eu tenho um feeling assim que o custo de produção de uma roda fônica com dente faltante vai ser menor do que com dente adicional. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Perfeito. E, cara, acho que para finalizar o vídeo, problema de sincronismo, quando você está trabalhando com injeção, é um dos piores que tem, porque é o sensor mais importante do seu carro, certo? Certo. Então, sem ele, você não consegue fazer nada. Uhum. Cara, você tem algumas dicas para dar quando a galera está enfrentando esse problema do tipo de sincronismo, que está perdida, não sabe o que pode ser? Você tem algumas dicas que pode dar? Tenho. Primeiro, assim, o básico tem que estar bem feito. Você tem que conferir se o seu pinout está certo. Você tem que conferir se você está usando o cabo shield no sensor de rotação. Você confira se o seu chicote do sensor de rotação não está passando por algum lugar crítico. Por exemplo, próximo a cabo de vela, próximo ao chicote de potência de ignição. Confira se o seu aterramento da bobina está no cabeçote. Isso é um ponto fundamental. Já aconteceu muito comigo de não estar aterrado no cabeçote e por conta de uma característica daquela ECU e motor eu sofrer com ruído. Então o sinal teoricamente está ok. O problema é que a ignição está afetando esse sinal. E é basicamente isso aí. Uma coisa que a galera também faz muito por aí é não fazer o aterramento do shield da melhor maneira possível. Então isso aí também você pode estar com cabo shield, mas você eletricamente não tem esse efeito de blindagem ali do sinal de rotação. Então assim, eu divido assim, os problemas com rotação de duas maneiras, né? Às vezes é ruído afetando esse sinal. Às vezes são esses problemas aqui, que daí é problema de configuração de roda fônica / projeto de roda fônica. E você tem um outro problema também, que quando você está usando, digamos assim, uma roda fônica que não é original, às vezes o próprio sincronismo que você está usando no ECU não é o adequado para aquele motor. Isso acontecia muito comigo nas road box, porque era muito sincronismo e às vezes você tem lá, esse sincronismo aqui é para motor tal, mas ele também é para outro motor. Então você tem que ter a certeza de que o sincronismo que você escolheu é daquele motor. Cara, é muita coisa. Mais uma que eu lembrei, uma que é muito comum, é a borda do sensor de rotação tá errado. Então o motor funciona, não sei o que, mas às vezes falha numa rotação. Pode ser borda. Bom, você já fez uma live, né, bem com muito tempo, explicando todos esses passos do sensor, de borda, sensor indutivo, sensor Hall, mas acho que uma coisa que infelizmente muitas injeções nacionais acabam não tendo é uma função de osciloscópio, para ver o sinal. Então, nesses casos, o certo seria o quê? Usar um osciloscópio mesmo?
Porque fica realmente difícil de analisar o sinal. Fica. Eu imagino que as únicas opções é ou ver os códigos de erro e tentar ver com calma o que eles significam, ou ver usar um osciloscópio em si. Eu vou falar como que eu fazia quando a gente não trabalhava com Motec, certo? Era um negócio assim que era o que dá, porque sim, se a gente virar e falar aqui, se a sua injeção eletrônica não tem um RefSync, não tem uma função de osciloscópio, você consegue analisar com precisão os sensores de rotação e fase. Coloque um osciloscópio. Falar aqui é legal. Agora, você ter um osciloscópio que custa caro, na prática, você pegar o osciloscópio, colocar para medir, tem que saber usar. E outra, por mais que você tenha e saiba, a gente sabe, às vezes não usava, porque às vezes não está com a gente. Então, não é simples você pegar um osciloscópio, colocar no motor e testar. E além do mais, olhar o sinal e falar, não, isso aqui é borda de descida ou de subida. Então, como eu fazia? Chuta uma, vê se falha, se falhar, inverte. Infelizmente, na prática é o que dava para fazer. Então, é uma das nossas funções também ajudar a galera. Então, se a gente vai falar, põe o osciloscópio, não vai ajudar todo mundo. Então, é como eu fazia mesmo. Chutava o valor da borda, testava o motor em dinamômetro, se falhasse, eu invertia. Infelizmente, era isso aí. Acho que uma outra dica também é analisar com calma os erros que esse erro pode dar. Então, por exemplo, eu já trabalhei com uma Fieltech, e a gente estava tendo justamente esse problema que eu tinha mencionado. Uhum. E, cara, se você analisasse com calma os erros que ela dava, você conseguia deduzir o problema. Mas, como ela dava esses erros todas as vezes que dava uma partida, mesmo que a partida fosse com sucesso, porque as primeiras voltas demoram para pegar o sincronismo, a gente via aquele erro e falava, não, isso aqui sempre dá, não tem nada a ver, é outra coisa. Mas o problema estava ali. Então, acho que analisar com calma os erros em si, a ordem dos erros, quantas vezes eles aparecem em seguida, acho que isso aí seria o melhor caminho nesses casos. Com certeza, mandou bem. Tem uma máxima aí que quando eu estava lá na Motec, na Austrália, os caras me passaram essa dica para mim e é muito simples e básica, mas faz todo sentido. Ele fala o seguinte, no software da Motec ali, ele tem uns warnings, que ele fala, tome cuidado, tem alguma coisa aqui, um erro acontecendo, ou ele dá um aviso de que tem uma configuração errada, certo? E o que acontecia? Eu vi o aviso e falei, essa configuração para mim não importa, vou deixar errado. E o cara me jantou, cara. Ele falou, cara, o seguinte, isso aqui serve para você não deixar. Se você deixa um aviso, que tem um aviso de erro, mas você fala assim, esse erro que sempre acontece, quando aparecer um erro ali mesmo, seu cérebro automaticamente vai ignorar. Foi exatamente o que aconteceu. Que foi o que aconteceu com vocês. Sim. Então, sempre que tem um erro, sempre olhe e tente eliminar o erro. No caso de vocês, eu sei, não tem como, porque esse erro de sincronismo sempre aparece nas primeiras voltas do motor. Mas o problema foi que a gente achava que ele era normal. E mesmo quando ele repetia várias vezes, então muito mais vezes do que o normal, só de ver o erro a gente já desconsiderava ele e não tinha nada a ver. Então, se o erro aparece uma vez e depois ele aparece 5, é diferente, olhe lá. Então isso aí é uma dica importante pra galera aí. Bom, acho que fechou então. Fechou. Valeu, Roberto. Valeu.